Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Que alegria contagiante, né, irmãos? 220, 520, vamos embora, né? Deus abençoe a serva do Senhor e cada um dos irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Poder assentar os que estão de pé? Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Deus seja louvado pela noite que Ele nos concede, nos permite estarmos em sua casa para adorarmos a Ele. O Senhor te abençoe de forma abundante. Seja de Deus uma noite de respostas para a sua vida aqui neste lugar, no culto do amigo. Há amigos mais chegados que irmãos, tá? E eu tenho certeza que esse teu amigo aí, até meia-noite, vai te levar para jantar. A irmã deu um riso aqui como que não crê, irmãos. Mas eu acredito. Trouxe o amigo. Quem trouxe o amigo aqui? Deixa eu ver. Olhe serinho para ele e diga, é hoje. Não, fale forte, é hoje que Deus vai te usar para pagar a janta. Isso, a igreja crê nisso aí, dando glória? A irmã recebe? Isso aí. Olha aí, ó. A minha amiga hoje é minha esposa, ela veio comigo e hoje está com ela a janta, né? Deus continua abençoando os irmãos, tá bom? Pastor Roberto, obrigado pelo convite, pelo carinho do convite. Sou grato a Deus por estar aqui, sempre sendo chamado para estar com vocês. Deus abençoe. Pastora, muito bom revê-la. Hoje eu estou bem abençoado, né? Pastor Jesus e a minha esposa é Edivana de Deus e eu estou no meio. Eu e pastor Roberto, pastor, estamos entre Deus e Jesus, cercados, né? Pastor Jesus, Deus abençoe o senhor, tá bom? Esposa, Deus te abençoe. Glória a Deus. Queridos, Lucas capítulo 7. Está aqui atrás, né? Deixa eu me achar aqui, que a letra dessa Bíblia aqui é uma bênção, né? De pequena. Lucas capítulo 7. A partir do verso... Vamos ler a partir do verso primeiro? Eu quero ler duas histórias aqui para nós pregarmos, mas será um pouco extensa a leitura, mas por hora tu vai entender o que Deus quer falar contigo, tá bom? E depois de concluir todos esses discursos e audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isto, porque amas a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso ainda não me julgo digno de ter contigo, porém diga somente uma palavra, e meu criado ficará curado. Verso 11, e aconteceu que no dia seguinte foi ele a uma cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ali está melhor para mim, né? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto, irmão, se o defunto se assenta e começa a falar, pastor, a gente corre, né, irmãos? Volta lá o texto. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Só até aqui. Diga glória a Deus. Irmão, já sabe, como por costume eu sempre falo isso, ou peço irmãos que repitam, por favor, diga ao seu vizinho, o seu glória a Deus não vai atrapalhar o pregador. Isso aí, irmão, dê glória. Me ajuda aí, tá bom? Queridos, desde hoje cedo, pela manhã,
Deus ministrou muito forte essa palavra no meu coração para falar aos irmãos aqui nesta noite. Eu até comentei com a minha esposa, foi tão forte a maneira como Deus tocou a minha alma a respeito desta palavra, que eu sonhei com ela durante toda a noite, pastor. Durante toda a noite eu me vi dentro do cenário entre Cafarnaum e Naim, vendo esses dois cenários e personagens. E pela manhã houve uma confirmação desta palavra, enquanto nós adorávamos a Deus ali em nossa igreja. Durante todo o dia, o Senhor veio falando ao meu coração de forma muito clara a respeito dela. Nós temos aqui dois personagens distintos, em duas cidades bem diferentes, embora há uma proximidade praticamente. A distância de Cafarnaum para Naim é uma distância de aproximadamente 50 quilômetros, tá? Basicamente perto, se fôssemos pegar um veículo hoje e rumarmos aí de uma cidade para outra nessa distância. Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, ele é logo interpelado por este homem, que é um centurião. Esse camarada é um camarada de grande autoridade. Os centuriões, eles eram a resistência, ou pelo menos a força máxima, a galera de elite, ou o batalhão máximo de Roma. Esse camarada, ele tem uma autoridade tamanha que existem aproximadamente abaixo dele, numa cadeia de ordem, 100 homens, e cada homem é distribuído aí em ordem entre outros tantos homens. Então ele comanda uma turma muito grande, mas abaixo dele existem pelo menos 100, e este tem um amigo, porque ele está buscando por um servo, que a priori, se lermos de forma muito rápida, a palavra servo, vamos colocar aí no diminuto, ou alguém que não tenha tanto peso, tanta importância, mas o servo aqui do centurião é alguém de uma estima muito alta. Não apenas ele, ali na região em que habita, em Cafarnaum, como principalmente este servo dele. Ele vai tomar conhecimento, melhor dizendo, que Jesus está passando pela cidade. E isso lhe mexe de uma forma muito grande, ao ponto dele, o centurião, desejar que Jesus curasse este camarada que era o seu amigo, que era o servo do centurião, que era alguém abaixo dele. Note que o texto diz que o centurião não vai a Jesus. Ele tem amigos. E ele disponibiliza aí, a Bíblia não mensura a quantidade, mas diz que ele manda os amigos noticiar a Jesus a despeito do seu servo e o desejo que ele tem que seu servo seja curado. Perceba que amigos próximos do centurião foram veículos do centurião para irem até Jesus, para que Jesus viesse à sua casa. A ideia aqui é pertinente ao tema proposto esta noite, falando de amigo. Nós temos amigos que oram por nós, que buscam pelas nossas vidas. Eu tenho essa carreira aí não muito longa, sou bem mais novo que o pastor Roberto, aleluia. Mas temos aí já uma estrada, e alguém me perguntou um dia, como você consegue, ou conseguiu chegar tão longe, que eu comecei a pregar muito cedo, eu tinha 15 anos quando eu comecei a ministrar a palavra, e a minha resposta foi precisa: eu tenho amigos que oram por mim, eu tenho amigos que intercedem pela minha vida, eu tenho pessoas que, dentro das questões do dia a dia, Deus fala com eles a meu respeito, e de igual modo fala comigo a respeito deles. E já houve episódio de, dentro da correria do cotidiano, ser instaurada uma precisão, e eu ligar, e o cidadão do outro lado responder falando assim: pastor, pode falar o que é, porque antes que o senhor ligasse, Deus falou comigo que o senhor ligaria, e eu estou disposto a te ajudar. Que Deus levante pessoas assim, coloque à tua disposição. Que Deus levante amigos como os amigos do centurião. Ele era amigo de alguém, mas existiam amigos dele, que foram buscar Jesus porque do servo, que acredito a princípio não tinha nada a ver com os amigos do centurião. Então perceba o elo de ligação que Deus faz, ou o canal que Deus usa. Existem pessoas ou áreas desta vida, permita-me, que nós não temos acessos, mas temos amigos que têm acesso a essas áreas que não estão à nossa disposição. E o que Deus faz? Deus pode te colocar de forma rápida, ágil lá, sim, claro, eu creio nisso. Mas eu creio também
que Deus vai usar alguém que tem contato com você e tem contato com a área que você precisa. E esse alguém será a ponte. Vou repetir. Este alguém será a ponte de acesso. Fale para alguém, Deus vai levantar uma ponte. Isso. Que vai ligar você à bênção. Diga aí, essa ponte não é a ponte Rio-Niterói, não. Diga para ele. Nem a Transolímpica. Diga, Deus vai levantar um amigo que será ponte para você chegar à bênção, ao destino, à vitória, à cura, ao milagre, à porta aberta. Deus levanta gente estratégicas nas nossas vidas. Gente que conhece o que nós só sabemos por lermos. Gente que domina áreas que nós ainda estamos assentados aprendendo. Gente que tem chave que nós anseiamos ter pelo menos um vislumbre dela. E eles detêm nas mãos. São pessoas assim que Deus vai levantar a partir desse dia. E serão estratégicas na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Centurião está pedindo a porquê de um camarada abaixo dele para que o Senhor cure. Então, enquanto Jesus está indo, e Jesus quer ir à casa do centurião, ele manda uma palavra dizendo, olha, não sou digno que venha e entre debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra. Irmão, isso aqui é fantástico. Diga somente uma palavra. Diga somente uma palavra. Irmã Letícia, pregadora, diga somente uma palavra. Desde o princípio, Deus trabalha com a palavra. Existem muitas coisas que acontecem dentro de uma liturgia de culto, mas a principal é a palavra. O ponto forte é a palavra. A base é a palavra. Deixa eu te provar, e tu conhece, só vou repetir aos amigos que estão te visitando, para que absorva com mais profundidade essa ideia. Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando, e olha o texto, e disse Deus, haja luz. Irmãos, não existia nada, e a luz aparece de súbito, no de repente, porque a palavra foi liberada, e quando a palavra é liberada, surge, acontece, a cura vem, o milagre se estabelece, a porta é aberta, a libertação aparece. Aquele que está distante se aproxima, quem nunca se apresentou se voluntaria para ser crente. O poder da palavra foi apresentado nesta noite. Eu quero ser bem repetitivo nisso. Uma palavra está sendo liberada, e se você pegá-la, ela é a chave para abrir portas e mudar a sua vida a partir dessa noite. Aqui, diga somente uma palavra. Acredito que se fôssemos nós, irmãos, dentro das atribuições que nos são dadas aí no dia a dia, desejaríamos que Jesus viesse, faríamos um café, alguém faria um almoço, um bobó de camarão, uma janta, sei lá, é nossa cultura, faríamos toda. Não, o camarada disse, eu não sou digno que venha. Irmãos, a palavra indigno ou não sou digno, que tem a mesma conotação, eu vou tentar contextualizar, é alguém contando para outro, você não me conhece. Você não conhece a minha história. Não é uma expressão de autocomiseração, se vitimando, se invalidando, se colocando abaixo de qualquer possibilidade da média. Não! É alguém que conhece as suas mazelas, as suas limitações como indivíduo. Alguém que, se fosse franqueado a oportunidade, contaria coisas que nos assustaria. Rapaz, tu era isso? Tu fazia isso assim, desse jeito? Eles trazendo para Jesus, olha, eu não sou digno. Como quem diz, eu tenho um histórico que não é legal. O Senhor não precisa vir, mas manda a tua palavra. A palavra tem poder de regenerar. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. A palavra tem poder de criar, de mudar. Olha aqui, diga somente uma palavra e meu criado sarará. Provérbio 16, já chego na viúva de Naim. Do homem são as preparações do coração.
palavra do sábio Salomão. Mas do Senhor vem a resposta, ou em outras traduções, a palavra final. Ele não só é o dono da palavra, como também é a única palavra. Enquanto Deus não fala, todo mundo tem a oportunidade de fazê-lo. Agora, quando Deus libera a sua palavra, a conversa acabou, porque a última palavra é dele. Dentro do diagnóstico da vida, pessoas que conhecem o seu histórico familiar e por conhecê-lo, talvez aí queira, a grosso modo, traçar a tua biografia, eles são taxativos em dizer, olha, eu conheço o histórico dessa família. Isso aí não vai longe, porque o quadro daqueles que vieram antes se assemelha a este agora. Mas olha Provérbio 16, a última palavra. O quadro de enfermidade que permeia a família no que chamam de hereditariedade por causa do DNA, que é forte, vem permeando as gerações. Mas em você, porque a última palavra. Ninguém rompe nesta casa. Ninguém vence. Começa e não termina. Ou alguns nem começaram. É só um projeto de papel. Mas em você, estou sendo profético, a última palavra. Vai recebendo aí. O histórico é morte e outras mortes mais. Irmãos, existem mortes prematuras. Jovens que vão quebrando o ciclo da vida. Os pais ficam e os filhos estão indo. E a ideia é, dessa casa, dessa família, o histórico não vinga, não vai longe. Provérbios 16, a última palavra. Levante a mão para receber isso. Deus está liberando uma palavra e é decisiva para a sua vida nesta noite. Você veio aqui dentro de um quadro decisivo, a sua alma está mexida, a mente preocupada, o espírito balançado, mas Provérbios 16, a última palavra vem de Deus, e Deus não te trouxe aqui apenas para preencher um espaço dentro do culto, em uma cadeira que ficaria vazia, não. Ele te trouxe para determinar a tua vida a partir desse dia. A última palavra foi liberada do céu para a terra, para alguém aqui. Acredita nisso aí para dar glórias a Deus? Estou só na palavra. Diga somente uma palavra. Salmo 119, verso 105. Olha aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Estou no centurião ainda. Irmãos, nós não fomos criados com um dispositivo que enxerguemos no escuro. Precisamos de luz para enxergarmos. E luz fala de esclarecimento, percepção, conhecimento. Então a ideia aqui, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, as ciladas armadas na vida não nos alcançarão ao ponto que caminhamos, porque nós não caminhamos no escuro. Quem aqui nunca vê uma situação, e a expressão bem popular, já tenha o dito, fiquei vendido. Em outras palavras, fui pego de surpresa. Não esperava que fosse desse jeito. Não esperava que a pessoa fosse dar luz a isso. Mas a ideia de Deus para nós essa noite é: a minha palavra esclarece o teu caminho para que você não seja pego de surpresa. Isso aqui é para alguém, eu sei para quem é. Os engodos da vida e de outros mais que criam tramas para te prender e laçar você, não chegarão à máxima, porque antes que você chegue ao ponto em que foi armado a cilada, Deus está esclarecendo e mudando a direção do teu caminho. Como eu queria lhe apontar para tu entender como Deus fala contigo. Deus está mudando a tua rota nesta noite.
aleluia, dizendo: estou clareando o caminho. Diga somente uma palavra. A palavra liberada nesta noite está dando direção diferenciada para quem caminhava no escuro. A luz chegou na sua frente, na sua vida, na sua casa. Recebe na sua família, na sua história, na sua igreja. A palavra. Eu tive que anotar isso aqui. Hebreus 4:12. Estou na fala do centurião ainda. Diga somente uma palavra. Olha o que Hebreus diz, 4:12. A tua palavra é viva e eficaz. Meu amigo, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Meu Deus. E é apta para discernir intenções e pensamentos. A palavra descortina coisas, revela situações e mexe por dentro. O que você entende de vivo e eficaz é um agente que se move, que respira, por assim dizer, para entendimento. A palavra não é inanimada, morta. Ela surte efeito pela ação do movimento, porque ela é viva. E foi cantado: ainda tem vida aí. Efeito da palavra. Quando ela entra, o que está inanimado, morto, caído embaixo, ela começa a mudar o status, põe de pé, renova, traz vida. Isso aqui é para você, recebe aí. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai surtir efeito sim, vai gerar efeito sim. A sua vida está sendo transformada. E detalhe, de dentro para fora. Permita-me aqui, geralmente final de ano nós gostamos de pintar a casa, mudar as coisas na casa, sim ou não? Sim. Só as irmãs responderam, né? A gente, homem, não gosta muito disso não, pastor, porque o banco financiador somos nós, né? Mas que legal. As mulheres querem trocar o sofá, mas o sofá não combina com o tapete, aí troca o tapete. O tapete não combina com a mesa, troca a mesa. A mesa não combina com a estante, troca a estante. A estante não combina com a TV, aí bota uma de 70 na parede, não usou nem a estante, mas só porque não combina. A irmã recebendo ali, né, irmã? E vai mudando. Olha aqui, a ideia é mudar por dentro. Sim, para que reflita do lado de fora. Mas na máxima da vida, e não vou generalizar em alguns contextos, as pessoas se preocupam com a fachada. Pinta-se a parte de fora, troca-se o azulejo, mudam as lâmpadas e outros mais, para dar a ideia de quem passa que dentro é um reflexo de fora. Só que na grande maioria é só fachada. Só que a primícia do evangelho, a palavra, ela trabalha por dentro. Quando a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, não diz de qualquer alegria, diz de uma alegria contínua, constante, crescente, que só pode ser vivida por intermédio de Cristo, através da sua palavra. É Deus falando: eu vou mudar o teu semblante de cara feia. Desculpa a expressão, irmão. A tua cara feia vai mudar, irmão. Quase que eu pedi, diga isso aí para o seu irmão. Não, mas tem gente que vai continuar feio, pastor. É só expressão. Se tu és feio, sinto em te formar, irmãos. Até o arrebatamento. No céu tu vai ganhar outro corpo. Fica tranquilo. É um feio alegre, né, varão? O varão melhorou aqui. Se tornará um feio alegre. Aleluia. Deus vai mudar por dentro, para que reflita do lado de fora. Deixa eu correr, irmãos, para a gente. Pastor me deixou à vontade. E a irmã disse que ia até meia-noite. Amém, irmãos, ou não? Não, diga amém ou não? Amém. Olha aqui. Diga somente uma. Meu amigo, Deus não tem duas palavras. Nós, na nossa humanidade, às vezes queremos que Deus confirme aquilo que Ele disse. Eu preciso confirmar. Não estou velho, mas tenho 46.
Os cabelos aqui não são brancos, mas aqui já identifica que a idade chegou. Preciso de agenda para anotar, celular para anotar. São diversos compromissos. Aí as pessoas sempre me ligam ou perguntam, pastor, está certo? Falei, peraí, deixa eu consultar a agenda. Está confirmado. Deus não precisa confirmar o que falou. Vou repetir isso aqui. Por isso que o centurião diz, diga somente uma, não duas. Glória a Deus, não três. Uma é suficiente para surtir efeito. Dentro das questões da vida aí, nós precisamos sempre administrar algum tipo de remédio, né? Mas depois passa dos 40, né, varão? Chegou não, né, varão? Tu tem cara de que não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Que ficou lá depois do dilúvio. Remédio para isso, para aquilo outro. Eu e minha esposa estamos dentro de um ciclo aí de medicamentos para tentar esticar um pouquinho, chegar pelo menos a 60, né? Ainda dando uma corrida igual a irmã Videira. Se eu grito Videira, irmão, eu me assento ali para recobrar o ânimo que não dá mais. Então precisamos tomar um remédio hora tal, medicamento tal, hora tal. Aqui não, é dosagem única. Fala para alguém, é dosagem única. Diga somente uma vez. Diga, se você administrar essa noite, sua vida muda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, no domingo, até dezembro. Somente uma. Glória a Deus. Deus não te dá paliativo para que você volte amanhã querendo mais, porque a situação voltou. Não. É dosagem única. Se administra hoje e vai embora tranquilão. Amanhã você só vem para cultuar e agradecer, dizendo obrigado, Jesus. Enquanto Jesus está lidando com o centurião, o filho da viúva de Naim morreu. Se fosse até meia-noite mesmo, eu diria, e aqui eu começo a pregar. O filho da viúva de Naim morreu. São 50 quilômetros de distância. Se Jesus não para lidar com os amigos do centurião, e a Bíblia não precisa o tempo, mas sugere que houve um tempo em que Jesus parou ali para lidar, conversar, e outros. O tempo que ele fica com os amigos do centurião, o filho da viúva morre. Pensa comigo. Se Jesus não fosse detido por eles, chegaria um tempo hábil para manter o menino vivo. Esse menino não passaria pela morte, porque Jesus chegou a tempo, ou numa linguagem nossa, na hora. Nós, de forma sem conhecimento, usamos muito essa expressão, Deus não chega atrasado, ou não se adianta, ou não chega atrasado, ou não... Irmão, Deus chega na hora dele. O tempo é um fator nosso, não de Deus. Deus não é afadado a tempo, ele é atemporal. Eu falei isso aqui numa outra pregação. Se Jesus não tivesse parado aqui, chegaria tempo para curar. É importante frisar que Jesus chegou. O tempo é só um detalhe, ele vai curar. Apocalipse, capítulo 3, quando na descrição, capítulo 1, quando na descrição da aparição de Cristo entre os 7 castiçais, ele diz para João o seguinte, João escreve, eu sou o alfa e o ômega, 2 letras do alfabeto grego, primeira e última, sem a necessidade de escorrer todo o alfabeto. Ele está falando o seguinte, eu estou aqui no início, a tradução, a ideia, estou lá no final, mesmo que o final não tenha chegado ainda. Eu sou eterno. Tempo não me compreende. Eu estou acima do tempo. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou do sol, como queira. Tempo de nascer, morrer, plantar, colher, sorrir, chorar. Isso é fadado ao homem, nesse plano terreno. Então a ideia de Salomão em relação a tempo, é que nós somos acometidos pelo tempo e o tempo nos domina. Se não houver tempo, nós mudamos, cancelamos, remarcamos,
porque dependemos de tempo para fazermos as coisas. Deus não precisa de tempo. O teu projeto, talvez, dentro do teu cronograma, tenha sido para junho. Não deu, esticou para julho. E hoje já são 21. Dentro da tua visão, julho também não compreende, não há tempo. Vai para agosto. Deus é tão forte na maneira que faz, que ele não precisa de 30 dias ou 90. Em um dia. Hoje, 21. Então o tempo é algo relacionado a você e não a Deus. Se Jesus não chegasse a tempo, ou melhor, se não tivesse sido parado, chegaria a tempo. Irmãos, existem coisas que são propositais de Deus, propositais. Deus tem um propósito, então Deus muda uma situação. Já houve casos de furar um pneu, e o lugar em que o pneu furou era alguém que precisava ouvir uma palavra. Já passamos situações bem semelhantes a essa. E a pessoa ouviu ontem mesmo, minha esposa foi pregar lá em Curicica, e uma amiga nossa foi vê-la, né? Mora ali próximo, e tomou um Uber, chegou lá, entrou, começou a cultuar. Daqui a pouco o pastor me chama, irmão, me chama, vamos orar pelo rapaz. Que rapaz? O rapaz do Uber, ele veio trazer a chave da pastora Rosinha, que veio ao culto, esqueceu a chave no carro dele, ele voltou. Quando eu comecei a orar por ele, Deus falou comigo, eu trouxe aqui, mudei a próxima viagem, porque seria um assalto. E detalhe, aí Deus começou a falar desviado. A gente orou, na linguagem nossa, o rolo desceu, Jesus falou. Olha como Deus trabalha. Existem coisas que são propósitos de Deus acontecerem. Essa demora estava dentro do propósito. Aquele não que você recebeu está dentro do propósito. Aquela porta que você insistiu para abrir, a vaga era sua, uniforme já disposto, o teu crachá pronto, e outro entrou, está dentro do propósito de Deus. Deus tem propósitos e não perde controle, o tempo é dele, o tempo é dele. Isso aqui não é meu, não é revelação minha, ouvi de alguém, eu acho que não registrou, não patenteou, então posso falar sem gerar processo. Você lembra de José, no cárcere, quando ele fala para o copeiro e o padeiro, quando estiver diante de Faraó, lembra de mim, melhor, o copeiro, o padeiro morreu. Se o copeiro falasse para Faraó a respeito de José, a vaga aberta seria de padeiro. E Deus não deu sonho a ele para ser padeiro, deu sonho a ele para governar. Aí alguém diz, camarada, isso aí não foi amigo não, mó traíra. Na hora da revelação buscou José, mas na hora de ajudar esqueceu de José. Esqueceu não, era propósito de Deus. Tem hora que Deus fará com que os teus amigos esqueçam, porque tem uma outra porta e não é aquela. Fale para alguém, está dentro do propósito essa demora. Fale forte, a demora está dentro do propósito. Atrasou, foi Deus. Mudou, foi Deus. Cancelou, foi Deus. Atrapalhou, foi Deus. Tem o controle, está dentro do propósito dele. Quantas vezes nós já erramos rua, irmãos? Saindo de casa, de carro e etc. A minha falha é só essa. Propósito. Deus ou deu um livramento ou quer nos direcionar para alguma coisa, para alguém, para falar alguma coisa. Está aqui, ó. Jesus se deteve lá, o menino morre, mas Jesus chegou. Olha o texto. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Olha a riqueza de detalhes. Filho único da sua mãe que era viúva. Essa mulher está vendo uma duplicidade de fatos. Perdeu o marido e agora perdeu o filho. Mas Jesus chegou e ele está perto da porta. Ele não está na porta. Ele está perto da porta. Fale após mim, perto da porta. Os irmãos aqui da minha esquerda estão na porta ou perto da porta? O do meio também. Os da ponta ali estão mais próximos da porta. Mas nós aqui estamos perto e não na porta. Os irmãos da escada estão na porta, propriamente dito, por ali ser a entrada. Mas nós estamos perto. Geralmente quem está tem acesso mais rápido. Quem está perto tem uma certa distância. Olha a revelação aqui, que coisa forte.
Jesus não precisa estar para fazer. Aí tu volta para o centurião, diz somente uma palavra daí. Pastor, eu queria que aquele tal amigo viesse. Não veio. Mas a minha intenção de culto é para ele. Oração intercessória. Ele será tocado? Sim, ele não está mas pela tua oração está perto da. E por estar perto, a chamada graça tem um braço bem extenso e vai alcançá-lo onde quer que ele esteja. Recebe aí, pode estar em pagode, no funk, bebendo, sei lá onde esteja, o braço da misericórdia vai lá, porque a noite é decisiva para ele e a tua oração é intercessória, perto da. Jesus chegou perto da porta, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe que era viúva. Repito, duplicidade de fatos. Quem aqui já viveu, não precisa me responder, uma situação ruim e ela insiste em se apresentar? Foi uma, foram duas, foram três, alguns já perderam a conta. De novo, está tão acostumado a apanhar que nem sente mais, o lugar já está dormente. Há quem diga, a gente aprende a apanhar. Eu contraponho essa fala e digo, aprenda não, Jesus vai encerrar isso hoje. Pastor, nós somos adaptáveis, nos adaptamos. Se fôssemos objeto, era só limar, quebrar uma parte, forçar o encaixe e ficou bacana. Tu é gente, indivíduo, ser humano, coroa da criação, sacerdócio real. Deus está falando para alguém, na tua vida não cabe adaptações. Vou repetir, na tua vida não cabe adaptações. Jesus está encerrando uma situação de continuidade, de perdas, de angústias, de pancadas, de tristezas, de traições, de incertezas. Hoje se encerra essa insistência da vida e do opositor da igreja em dar luz a essas situações. O Senhor te trouxe aqui para dizer, chega! Chega! Pastor, tá bom, eu nasci para sofrer, vírgula, tu nasceu para viver bem, sorrir, sofrer não. A minha fala não te isenta de situações da vida, invernou, mudou o clima, somos suscetíveis a resfriado, a outras situações, estamos na terra, mas esses fatos que marcam e mexem, Deus te trouxe aqui hoje para dizer o seguinte, chega! Aqui, ó, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o filho único de uma mãe que era viúva. A título de informação, as mulheres não tinham por costume trabalharem como elas o fazem hoje. E algumas têm um salário bem maior do que os dos homens, né? Os homens digam glória a Deus. É que Deus quer que tu descanse um pouco, varão, mas continua trabalhando. Mas deixa com elas, na pegada mais acelerada, né? Aleluia. Olha aqui. O marido era o provedor direto da casa, tá? E não é uma fala machista, era a cultura. Na ausência do marido, o filho mais velho era responsável direto pela família, pelo sustento da casa. Olha aqui. Morreu o provedor direto, o marido. O filho é quem provê agora. E agora esse filho também morre. Essa mulher não está sofrendo somente duas perdas, ela está ficando desamparada, no sentido geral da vida.
Então a presença de Jesus ali não é só para reaver o filho a ela, é para dizer, dar um recado claro. Eu vou te amparar. Com o que você precisa, eu sou o Senhor, o teu Salvador. Que amparo, irmãos? Uma linguagem atualizada, é alguém que te segura, é alguém que você está em uma parte alta, uma analogia para entender, e a pessoa diz, pode pular, que eu não vou te deixar cair ao chão. E você pula e te ampara, te segura. É Deus falando, eu não só vou reaver o que você perdeu para lhe devolver, mas eu vou te amparar dentro das situações que lhe tiram o chão. Chega de viver dentro de um terreno instável, com incertezas de como será depois do culto. O amanhã nem precisa comentar sobre. O Senhor te trouxe aqui hoje para decidir a sua vida. E a palavra é, hoje nós saímos daqui com a estabilidade em alta para você. Aqui, ó. Vem trazendo o cortejo fúnebre. Pastor Roberto, as leis daquela cultura, e a nossa cultura também é muito forte quanto a isso, diz que a via precisa ser liberada quanto a esse momento de cortejo fúnebre, para que se não prolongue as dores de quem perdeu um ente querido, um parente. Então, por lei, é liberada a via. Não pode haver interrupções. Claro que as pessoas não andam transitando por aí com carro, com caixões, etc. Salvo uma personalidade, alguém de uma certa importância aí na nossa cultura. Mas, no geral, a via não pode ser interrompida. Via liberada. Jesus, quando entra em Naim, ele para o cortejo fúnebre. Ele não está desrespeitando a lei dentro da cultura, mas está deixando claro. Uma vez a mulher, ela rumou pelo aquele percurso, que o cemitério ficava fora da cidade. Agora, ela não concluiria o percurso, porque Jesus interrompeu a via. A minha avó, antes de falecer, isso já tem uns 40 anos, ou próximo disso, ela sempre falava isso com bastante veemência. Tem jeito para tudo na vida. E eu perguntava, vó, e para a morte? Ela dizia, Jesus, ele venceu a morte. Se está no plano dele tomar a pessoa para si, amém. Se não, ele traz a vida novamente. Outros sim, a situação está armada para que a morte aconteça. Jesus chega e repreende a morte, dá livramento a essa pessoa. Então aqui, ó, a via não pode ser parada, ou melhor, não pode ser interrompida, mas Jesus interrompe, para no caminho, e ele começa a se manifestar para cada qual, dentro das suas necessidades naquele momento. Um ato como esse, ele era composto por carpideiras, mulheres que choravam. Elas não choravam por sentir a perda daquela que ali estava se lamentando, não, elas eram pagas para chorar. Existiam os flautistas, os homens que tocavam as flautas, os instrumentos próprios para aquele momento, e eles ganhavam para isso. Jesus, quando chega, ele interrompe toda essa galera, dizendo, ó, eu vou contextualizar, quem está ganhando por causa da morte e a dor dessa mulher, vai ter que ir embora, porque eu cheguei e vou mudar o cenário nessa situação. Quantas situações da vida, irmão, não vou aqui ser cruel e falar que pessoas se alegram pela tua perda, se bem que tem umas pessoas que parecem mais primo do que irmãos, né? Mas tem gente que se alegra pelo sofrimento alheio e lucram muito pelo malefício na vida de outro. Jesus está interrompendo isso e dizendo, eles ganhavam muito, porque tu de cabeça baixa, tu para baixo, tu ruim. Hoje eu te coloco para cima, muda a tua história. E quem tinha lucro com teu sofrimento, acaba hoje. Hoje encerra isso. Jesus para e começa a liberar para cada qual. Para a mulher, Jesus libera uma palavra dizendo, não chores. Fale após mim, não chores. Você já chorou alguma vez na vida, irmãos? Tem gente que chora porque perdeu R$5, pastor.
para ele é um valor de uma certa importância naquele momento. Vai chorar. Tem gente que chora por perder o 100. Aquela nota de 200, você já viu? Né? Aquela notinha de 200, mas ela é pequena. Olha aqui para mim. Uma vez eu pus o carro para lavar, né? Ou melhor, trocar os pneus, fazer aquela manutenção periódica. E na hora eu paguei todo o serviço, mas dei uma contribuição para o rapaz, foi tão prestativo. Eu peguei as notas, irmãos, e fui puxando as notas. Tinha algumas notas de um valor mais alto, outras de um valor mais baixo, e entre elas as de R$2, né? Eu coloquei tudo no meio, dei a ele e fui embora. Cheguei em casa na contabilidade para ver o que saiu, o que ficou. Falei, falta 100. Aí eu fui recapitular, falei, onde esses R$100 foi? Que eu não lembro que eu comprei. Aí a mente foi lá. Eu liguei. Quando eu liguei, o rapaz atendeu. Eu falei, rapaz, diga para o rapaz aí que eu dei uma nota enganada para ele. Ele falou, eles me conhecem. Eu falei, pastor, ele está pulando de alegria. Ele falou, nossa, pastor, me deu... Rapaz, pulando de alegria, eu peguei o carro, cheguei lá. Ele, pastor, obrigado. Eu falei, obrigado não, devolve. Devolve. Falou, pastor, não são 100? Eu falei, rapaz, vamos dividir isso aí, meio a meio, para não ficar tanto no prejuízo. Ele não perdeu a alegria totalmente, né? Mas quebrou parte da alegria, mas... Diga glória a Deus aí, irmão. E aqui... Irmãos, eu quase que já ia chorar. 100zão, irmãos. A atual conjuntura do nosso país, 100 são 100, né, irmãos? Trocou, já era. Mas enquanto não troca, tu tá tirando onda. R$100. Quem é que não chora? O choro, ele faz parte da vida. Do nascimento à morte. A primeira manifestação de vida, naquele ser tão pequenino, ainda frágil ao nascer, é o choro. Se bem que hoje as crianças nascem de olho aberto e quase andando. Antigamente, o médico precisava chapar a mão para a criança chorar. É a identificação de vida. Então, numa explicação bem plausível, choro não é sinal de fraqueza, desistência ou outro. Choro é sinal ou identificação para Deus. Está doendo, está pesado, mas eu estou vivo. Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz o seguinte: a pessoa que passa por uma situação de um baque forte, quer tenha visto ou ouvido, isso mexer com os seus sentimentos, é bom chorar, para pôr para fora. É a chamada explosão. Não pode haver uma implosão. Quando sendo uma implosão contém, pode desencadear numa depressão leve, se não tratada moderada e vira profunda, porque não colocou para fora a pancada que recebeu, implodiu. Então a ideia é, perdeu alguém? Chore. Está dentro de uma situação que mexe? Chore. Você está aliviando a alma. O choro é um alívio da alma. Só que Jesus chegou, pastor Roberto, naquele cortejo fúnebre. A mulher já havia perdido o marido, agora o filho. Aquele alvoroço todo na cidade. Jesus para no meio de todo mundo e diz para ela: não chores. Seja sincero. Se você estivesse lá, participando do momento, vendo a cena, o que você diria para Jesus? Senhor, alto lá. Mulher perdeu. Só está perdendo. Situação pesada. Quando Jesus diz para ela, não chores, qual é a ideia? Eu vou traduzir de forma bem clara. O teu Salvador chegou. Quando você diz para alguém, fica tranquilo, dentro daquilo que ele te apresentou, você está liberando para a pessoa uma palavra para que ela descanse na certeza de que você vai fazer. Quando Jesus falou, não chores, o recado é, eu vou mudar essa situação hoje. Deus está falando para alguém, eu vou interromper o teu choro a partir desse culto. Vou falar aqui, Deus vai interromper o teu choro a partir deste culto.
Quem é que vive bem perdendo, irmãos? Jesus mandou ela parar de chorar, conter o choro. A Bíblia não comenta nas entrelinhas os detalhes. Pós-palavra, pare de chorar, mas fica subentendido porque ele muda a direção e vai para o esquife, ou para os que levavam, ou para o menino. Então fica subentendido que a mulher conteve o choro, parou de chorar, enxugou as lágrimas. É Deus falando para alguém: o que eu estou fazendo nesse dia 21 terá um impacto diferente na sua vida. Jesus não vem para bater em cima de onde você já tem recebido as pancadas. Ele vem trazer o alívio. Talvez você crie estranheza ao sentir a mão se aproximando. Você está acostumado, vai lhe vir um cenário. Eu conheço o peso de mão, presença de mão, só que esta mão é diferente. Não é para bater, não é para causar, não é para machucar, não é para ferir. É mão que cura. Não chores, o teu Salvador chegou. Eu conheço pessoas que viveram dentro de um quadro ou quadros de angústias profundas. Pastor, eu tive um amigo quando eu trabalhei no Zoológico do Rio, lá na São Cristóvão. Esse camarada conversava comigo todos os dias. Aí um belo dia eu notei a ausência dele e eu perguntei o que houve. A galera disse: olha, ele faleceu ontem. Eu falei: mas do quê? O camarada que vivia de uma saúde plena, não bebia, não fumava, regrado. Aí contaram o histórico. Ele vivia uma amargura de anos por causa de uma traição na família que ele sofreu. Ele não colocava isso para fora, não gostava de conversar, soltou para alguém e tentando de alguma forma cercá-lo para ajudá-lo. Aí foram diagnosticar, não houve diagnóstico preciso de doença. O médico disse: eu não sei a causa da morte. Jesus te trouxe aqui, desculpe o termo bem popular, para pôr a mão na tua alma. Como que sendo um maquinário, trazê-la para fora, trabalhar ela e devolvê-la sarada para você. Essa angústia que lhe acomete, e você já identificou que isso aí parte de uma depressão se aproximando, isso não vai se configurar. O quarto escuro não é para você. A casa fechada não é para você. O isolamento não é para você. O pseudo-abandono não é para você. Deus te traz para meio de gente, no meio de pessoas, no meio de amigos. Hoje Ele entra e a palavra é: o teu Salvador chegou. Permita-me aqui, irmãos, Deus está falando com alguém. Essa voz que domina o ambiente da tua mente, não é Deus falando, tá? Que Deus não quer que você tire a sua vida. Como eu queria te trazer aqui à frente agora. Essa voz que diz: ó, pegue o ônibus e vá, suma, se jogue lá de cima, pule na frente do ônibus, tome essa quantidade de remédios, toma isso, faça aquilo e aquilo outro. Não é Deus falando. A voz de Deus é essa: para de chorar porque eu vou mudar isso. A voz de Deus é: para de chorar porque eu vou te arrancar desse quarto escuro. Aleluia, vem comigo. Para de chorar porque eu vou mudar a tua sorte. Deus te fez para ser vencedor. É mentira do diabo que o teu final é com morte. É mentira de Satanás que o teu final é com derrota. A verdade é: Deus quer. E se você quiser, você sai daqui de mãos dadas com Ele para ver uma história de honra na terra. Para de chorar. Teu Salvador chegou. Depois que a mulher é tratada, Jesus volta-se para o esquife, não para o menino. É interessante isso aqui, irmã Letícia. Jesus não volta-se para o menino, Jesus volta-se para o esquife. Por que Jesus não disse logo para o menino: menino, levanta?
Jesus toca no esquife. O esquife, irmãos, era um meio de locomoção do defunto. Hoje o caixão é fechado, na época era aberto uma tábua, 4 partes, onde poderiam ter aí disposto 4 amigos para conduzirem, tá? Mas era aberto, o defunto era colocado em cima até ser levado ao local de destino para ser enterrado. Jesus toca no esquife, não toca no menino. Jesus não fala primeiro com o menino, Jesus toca no esquife. Olha o detalhe, quando Jesus tocou no esquife, os que levavam pararam. Em outras traduções, eles foram obrigados a parar. Jesus tocou no objeto da locomoção. E os responsáveis por conduzi-lo pararam. Quantas situações da vida, olhe para mim, mexem com você, alterando o teu estado, o teu humor. E o opositor potencializa isso para causar um impacto maior e desestabilizar você. A pessoa, quando não tem uma estabilidade, irmãos, ela vai pelo ímpeto, se precipita, depois pensa, caramba, desculpa a expressão, não era para ter feito isso. Então existe um objeto da locomoção, algo que está sendo usado como via de retirada ou de malefício. Deus está tocando naquilo que é um meio de arrancar de você a paz, a bênção, a alegria, o prazer. A minha expressão ou a minha fala não tem um quê de maldição. Entenda isso. Talvez quem está alterando teu estado seja alguém da tua família, um filho, pela agitação do menino, tá? Então tá retirando, é um objeto de locomoção. Deus vai tocar nele. E não é tocar para matar, é tocar para mudar. Eu vou enumerar isso aqui, melhorar. Talvez seja a filha ou alguma situação relacionada à saúde. Deus está falando, eu vou tocar. E quando Deus toca, irmãos, o toque dele é diferente do nosso. Nós, como pais, temos a mão pesada em determinadas horas da vida. A fala é pesada. Deus, ele emprega força na dosagem certa, para não gerar um mal naquele que está sendo tocado. Deus está liberando isso aqui para alguém. Eu vou tocar. Cadê o tecladista? Aproveita e toca isso aqui, rapaz. Bem miudinho, bem sereno. Se tu aumentar uma nota, o vento sopra. Feche teus olhos um instante. Glória a Deus. Deus vai tocar em alguém da tua casa essa noite. Irmã, é um pagodeiro no nosso meio, fica triste não, é só uma analogia. O pagode está sendo um fator de dor de cabeça para essa casa, porque estes que têm ido a ele, têm saído aí do caminho correto e tal. Aí Jesus toca lá, aquele pagode para, encerra, nunca mais tem, para que esse não vá. E quem o conduzia, Jesus faz parar, para não chamá-lo para outra direção. Pastor, não entendi, explico. Os que são os principais para levar, trazer, buscar, fazer, Jesus vai tirar do caminho. Essas amizades que não te levam para glorificar Deus vão sair do teu contexto, da tua amizade. Recebe isso aí, vai até sumir do WhatsApp, vai sair, vai parar. Deus vai pará-los por causa desse toque. Pastor, ainda tenho tempo, né, pastor? Olha aqui, olhe para mim. Existiram 2 episódios na Bíblia, e propriamente um que eu quero citar, em relação a Deus parar, e é interessante. Uma vez o povo de Israel estava em combate, bem baixinho, varão, contra os gibeonitas. Depois a gente conversa.
Os gibeonitas na Bíblia, eles eram um povo perito em guerra noturna. A noite chegou, a vitória para eles certa, lavada. Josué está em combate contra os gibeonitas, com Israel. O sol está indo embora, a noite está chegando. Olha a oração que Josué fez. Obviamente, ele não tinha o conhecimento que temos, que o sol não se move, é a terra, rotação, translação. Mas a oração dele foi entendida por Deus. A oração de Josué foi: sol, te detenhas, lua, nem apareça aqui. A Bíblia diz que o sol parou. Para entendimento, a terra que parou. Durante 23 horas e 40 minutos, a terra não se moveu 1 milímetro. Porque se a noite chega, Israel perde. Deus parou para dar vitória ao seu povo. Deus vai parar alguém. Diga para os dois aí, Deus vai parar. Deus vai parar aquela situação lá no teu trabalho. Deus vai parar essa enfermidade que o médico disse está progredindo até ontem. Hoje para e recua. Deus vai parar essa ideia de desemprego. Não. Deus está parando situações que te causam. Se prepara, porque tem uma mudança de Deus na tua vida. Vai parar. E cá para nós, irmão, sou crente. Dentro desse nível, começa hoje. Pastor, mas é domingo, 20h39, tudo fechado, órgão do governo fechado, não sei o que, irmão. Deus não precisa que nada esteja aberto, Ele é Deus, vai parar. Aí Jesus se volta para o menino, e ele diz o seguinte: jovem, menino, a ti te digo, levanta-te. Para a mãe não chores. Para os que conduziam, Jesus toca no esquife e eles param. Para o menino, Jesus disse: levanta. O que você diria para uma pessoa que sofreu um baque terrível? Está enclausurada, se entregou mesmo. Prefere nem se banhar, fazer as questões necessárias de um cotidiano, para uma higiene, etc. O que tu diria para essa pessoa? Se entregue, permaneça. A palavra é só uma, irmão. Levanta, rapaz. Levanta. Deus pode, Deus faz. Levanta. Existem pessoas que não estão mortas fisicamente, mas parece. Elas continuam entre nós, mas parece que morreram por causa das situações que lhe acometeram. Mas o Senhor lhe trouxe para dizer assim: levanta. Levanta. Não existe nenhuma outra palavra para quem não está bem, está caído. A palavra é só uma: levanta. Eu sei que tem horas que o ser humano não tem força, dado o volume de situações que vem acontecendo, mas Deus sempre usa alguém como amigo, para que quando você não tiver força para se levantar ou ficar de pé, esse alguém estende as mãos, mas a palavra é só uma: levanta. Pastor, já deu, já era, já foi, esquece, deixa quieto, é isso aí mesmo. Aí o Senhor resume toda a tua fala em uma só palavra: levanta. Você está vivo. As situações que lhe acometeram prefiguram mortes, mas você está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Fica de pé comigo. Olha aqui, irmãos.
entregou a sua mãe. Ou, em outras traduções, devolveu a sua mãe. Olha aqui para mim. O caso do centurião, meu amigo, ele precisou impreterivelmente ter fé. Pastor Roberto. O caso da cura do servo do centurião passou pelo viés da fé. Dessa mulher não, passou pelo viés da dor. São duas situações diferentes. É aquela fala, e é um texto, e você conhece, a expressão que diz que quem não vem pelo amor, está aqui, ó. Jesus foi a ela. A dor era tão grande que ela não tem nem força de ir a ele ou buscá-lo. Mas a graça é isso, te encontra no meio da dor, da lama, da sujeira, te dá um banho e te traz para o meio da gente. Para o centurião, fé. Pastor, me motivou essa noite. Essa palavra aí mexeu comigo. Estou empolgado, ansioso para que o Senhor convide logo. Que eu quero dar um pulo, ir à frente, renovar minha aliança com Deus. Minha fé está lá em cima, no ponto mais alto. E outros, pastor, deu ruim para mim. Já era. Eu já orei muito em hospitais. Na minha adolescência para a juventude, eu orava em 2 hospitais. O Hospital Barata, que fica ali no pé do Morro da Mangueira, e o Pedro Ernesto. Como eu conhecia a doutora Tisa, eu tinha até uma sala no hospital, até que eu era o médico da oração, né? Os médicos vinham, a galera vinham, eles vinham e eu orava. E eu me deparei com vários quadros em determinados andares de pessoas que falaram: ó, pastor, faz aquela oração de passagem, porque eu fui diagnosticado e está tão avançado que já era. E a minha oração, irmão, não era para Deus a receber, era para Deus a retirar dali, curar. E a dor era tão grande pelo quadro que algumas pessoas se entregavam mesmo e outras não. Diziam: eu acredito que Deus pode me arrancar daqui. Eu sou testemunha, irmãos, de um monte de gente que Deus arrancou, diagnosticado com dias de morte. Já estão anos aí vivendo bem para a glória de Deus. Mas a decisão delas foi o que desencadeou a bênção. E o tapete da salvação se estendeu. Tudo passa por uma decisão. E esse culto do amigo, irmãos, eu creio no que eu estou falando. Ele está no coração de Deus, marcado na agenda celeste, para acontecer aqui na plenitude nessas datas, anualmente. Porque o desejo de Deus é que você viesse, e você veio, amigo. Eu quero conhecer rapidinho, que a hora corre, né? Os meus amigos do lado direito, que estão afastados do caminho do Senhor. Pastor, sofri uma decepção, algo aconteceu na vida, não precisa entrar em detalhe, mas eu achei por bem me afastar. Vi que caminhando não ficaria legal. Peguei aí minhas férias com Jesus, desculpe o termo, meti o pé e nunca mais voltei. O Senhor te trouxe aqui para dizer: o tempo do retorno é hoje. Meu lado esquerdo, deixa eu te conhecer, você que está afastado. Aqui no meio, ou meu lado esquerdo, meu lado direito ou meu lado esquerdo, você que se afastou, dê um sinal para que eu lhe conheça. Eu quero orar por você. A igreja orando é um momento de batalha. Aqui, ó, você que nunca foi crente, nunca aceitou Jesus, conhece, ouve,
acompanha, até se envolve quando manda daquelas agitação, você vem junto, mas nunca se decidiu. Jesus te trouxe hoje para isso, aumentar a sua fé ou interromper a sua dor. A igreja orando, cadê a primeira pessoa? Você que trouxe esse amigo aí que ainda não serve ao Senhor, está afastado, ore com ele. Talvez esteja com vergonha de vir aqui à frente, né? Pastor, vou ficar exposto aí, tem câmera, vão me ver, fica tranquilo. A igreja está com os olhos fechados orando pela sua vida. Não deixe passar a oportunidade que Deus está lhe dando essa noite. Venha, convide esse amigo aí para vir, traga ele. Isso, a igreja orando. Essa é a maior oportunidade que você está tendo na vida, e Deus é quem está lhe franqueando essa oportunidade hoje. Venha, decida-se hoje com Cristo. Traz ela, traz ele. Isso, a igreja orando. Mestre, eu preciso de um Glória a Deus. milagre. Transforma minha vida, meu estado. Deus falou muito com ele. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, mas naquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Tem mais gente para essa vida. Vem, rapaz. Deus quer te marcar hoje, venha. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meu lado esquerdo aqui no meio, tem mais gente que precisa vir. Jesus quer te arrancar desse quadro depressivo, essa dor que mexe com tua alma. Pastor, antes mesmo que eu começasse a pregar, Deus falava comigo a respeito desse rapaz aqui, ó. Jesus está selando a sua vida. Desde o teu nascimento, existe toda uma pressão do opositor da igreja. Até no teu nascimento houve complicações. O Senhor te preservou e tem te preservado. Deus está mudando a tua história a partir dessa data. Venha, tem mais gente para vir. Aleluia. Venha pela fé, ou essa dor que mexe contigo, que seja a causa da tua conversão. Venha. Convide a esse amigo, essa amiga que você trouxe, que ainda não serve ao Senhor. O centurião de Cafarnaum usou a fé. A mulher foi tratada pela dor. Tudo que você viveu, a palavra é remédio. Pastor, eu preciso resolver algumas pendências. Venha.
Deixa essas pendências aí com Cristo. Pastor, o que me fizeram, eu preciso revidar. Preciso dar o troco. Não. Vem cá. Jesus vai tratar a tua alma, teu coração. E essas situaçõezinhas mais aí, Jesus toma na mão dele. Toma para ele. Eu vou te dar 1 minuto, antes que eu volte o microfone à mão do pastor, para que você venha. E não me tenha por mão na fala, eu vou te dar 1 minuto. É uma noite de decisão. Vai cantar? Cante. A igreja orando ainda. Temos aqui algumas vidas. Tem mais pessoas que precisam vir. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Tem mais gente vindo. Venha. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e esta lágrima vingar. Isso. É uma noite de decisão para você. Nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Jesus cura. Deus não deu seu único Jesus liberta. filho pra morrer por nós em vão. Jesus sara as dores da alma. Derramou seu sangue carmesim por você, então. A salvação está aberta para você. Venha. Não nasceu para sofrer. Glória a Deus. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E você Quando eu aceitei Jesus, pastor, eu tinha 12 anos de idade. Qual o seu nome? Você? Yuri? Rapaz, nome de rico. Que isso? Tirou onda, hein? Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. A minha mãe era bem agitada nessa vida. Escute isso. Minha mãe usava entorpecente, gostava de coisas mais. 5 filhos, eu contei isso aqui. Ela deu 4, ficou comigo. Eu fui criado dentro de uma família disfuncional, um contexto totalmente fora do padrão. Mas, irmãos, eu seria o próximo na linha sucessora para carregar tudo aquilo que mamãe viveu. Mas com 12 anos, eu levantei as mãos e aceitei Jesus. A sociedade me tinha como improvável. Sair já era. Eu tenho 46, casado com a mulher mais bonita do Brasil. Coisa linda, viu? Na bênção. A minha decisão, o Senhor me manteve. Eu estou aqui até, disseram, isso aí não chega aos 15 anos. Eu estou 46. A decisão passa por você. Jesus te trouxe aqui para você decidir o teu futuro. Esqueci teu nome, é tão bacana que... Yuni, rapaz, eu vou gravar isso. Sabe o que significa? Mas bacana, hein? Yuni, tudo passa por uma decisão. Tudo na vida. Decidi fazer faculdade. Aí futuramente parece aquele emprego que requeria 3º grau, um grau superior. Não é a área, mas a faculdade está dentro. Entre outras questões mais. Alguém quer te dar um carro, tu não tem habilitação, mas tu tirou a habilitação há anos. Alguém chegou, quer te dar um carro, só tirar a habilitação. Eu tenho. A tua decisão, olha o que desencadeou. Tudo passa por uma decisão. Você já aceitou Jesus? Está afastado? Afastado, né?
Tu conhece bem o que eu falei, né, aqui na palavra. O Pai te chama. Para muitos aqui o Senhor diz assim: eu sou amigo. Para você, e é uma linguagem que você conhece, Ele diz: eu sou teu pai. Eu queria um irmão aí para dar um abraço nele, um abraço de pai. Jesus está tratando. Yunis, eu vou gravar esse nome. E a igreja orando, irmãos. Ora com ele aí. Ainda dá tempo de vir. Jesus te chama. Ele estava caído, Pastor Roberto. hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Tem 3 pessoas aqui dentro. Deus me deu 3 pessoas aqui dentro que sabem que Deus falou com elas diretamente. Deus não mandou recado não, Deus falou diretamente com elas. Eu queria dar a oportunidade a vocês de virem aqui à frente e romperem com essa guerra. Você está numa guerra aí. Você sabe que é você. Há uma guerra no teu interior. Você sabe que esse é o caminho, você conhece o caminho, mas há uma luta interior, uma forte resistência. Hoje, o teu Senhor te chama, teu Pai te chama, teu Pai te chama. Você quer sair do seu lugar e vir aqui? A primeira pessoa já está vindo. Ainda tem mais 2. Ainda tem mais 2. É com você. É com você. A segunda pessoa já está vindo. É a tua oportunidade. É a tua oportunidade. Está vendo aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por essa vida. Eu sempre digo, não existe lugar melhor do que esse aqui para se estar. Por quê? Pastor, por que esse é o melhor lugar do mundo para se estar?
Aqui só tem gente boa, gente bacana, gente... Não, tem gente de todo tipo aqui. Todo tipo. Tem gente simpática, gente antipática. Gente boa, gente que não é tão boa. Aqui tem gente de todo jeito. Mas o que faz a diferença nesse lugar é que Jesus habita na casa. É a presença de Deus que faz a diferença aqui. E é isso que torna esse lugar um lugar todo especial. Lugar de cura, lugar de restauração, lugar de libertação, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de chorar, lugar de rir, lugar de viver intensamente uma vida aliançada com Deus. Amém? Vamos orar por essas vidas. Mais uma vida aqui. Mais uma vida aqui. Você pode aplaudir ao Senhor? E se houver mais alguém, tá apertado aqui, mas a gente dá um jeito. Se Deus está falando aí contigo, não perca esta oportunidade. Se você se sentiu constrangido após o culto, você pode procurar um de nós aqui e dizendo: eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Amém? Vou chamar a minha esposa aqui para orar por vocês. Vem aqui, Deise. A igreja estenda as mãos para cá, por gentileza. Vamos orar por esses nossos irmãos amados. Glória a Deus. Jesus quer te ouvir nesta noite. E eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita. Sua vida é muito preciosa. Se você ainda está preso, Jesus te liberta agora. Ei, não deixa essa voz perturbadora vencer não. Vença ela em nome de Jesus e venha. E você que está aqui, você não está se rendendo diante de homem nenhum, porque todos nós estamos já rendidos diante do Senhor. Você só está vindo fazer parte com a gente desse exército que está rendido diante de Jesus. E você vai falar assim: Deus Pai, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu tentei melhorar como pessoa, mas não consegui sozinho. Eu preciso de um Salvador. E hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, passe por mim, me limpe, me purifique. Escreve hoje meu nome no livro da vida e me envie agora. E eu recebo a presença do teu Espírito Santo para habitar em mim, para cuidar de mim, para me dirigir, para me ajudar, para caminhar nesta vida até chegar nos céus. Obrigada, Pai. Agora eu sou teu filho, eu sou tua filha, por causa de Jesus que me salvou. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.